Olá, colega, bom dia. São 10 horas. Começa agora mais um Cresce e Esclarece. E hoje nós vamos tecer comentários sobre a questão do fundo de garantia. Somente do fundo de garantia. Vamos transmitir hoje, esta sexta-feira, e mais 2 sexta-feira. Se necessário for, mais 3 sexta-feira. Vamos comentar tudo sobre fundo de garantia. Hoje é dia 10 de agosto de 2012. 10 de agosto de 2012 comemora-se o Dia da Enfermeira, aquela que nos cuida, ajuda os médicos a cuidar da nossa saúde. A todas elas, nossos parabéns de todos os corretores do Brasil. Muito obrigado a você, colega, que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. Lembrando que as perguntas já estão abertas. Basta você clicar aqui no botão do seu monitor à direita, Fale Conosco, envie a sua pergunta. Vamos falar tudo sobre fundo de garantia desde o início, desde da criação do fundo de garantia, ok? Então, o fundo de garantia foi criado por uma força de lei, lá nos idos de 1966. Depois, obviamente, essas leis vieram tendo suas alterações. E o fundo de garantia ela é gerido pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. Há colegas que muitas vezes fazem confusão e reclamam dos agentes financeiros sobre a questão do fundo de garantia. Mas não são os agentes financeiros que criam um normativo para esta utilização. É exatamente esse conselho curador. O agente financeiro só faz o papel para sacar esse fundo de garantia, aquele proponente que solicita esse resgate, ok? Tá bom? E só lembrando que essa questão do fundo de garantia, meus colegas, até 2009, só me engano, abril de 2009, a composição do Conselho Curador era de 16 pessoas. Não é? Com esse decreto 6827, se não me falha a memória, é 4 de abril de 2009, passou a ser 24. Então isso contemplou mais pessoas do governo e pessoas da sociedade civil, né, a opinar quanto ao uso e a normatizar a questão do fundo de garantia. Né. É um colegiado tripartite formado por quê? Por trabalhadores, pelos empregadores e também pelo governo federal. As entidades que nos representam, que administram essa questão do fundo de garantia, criam esse normativo, fazem as reuniões para ver tudo sobre essa questão do fundo de garantia. Vamos falar aqueles que representam pelo lado do governo federal. Quem são? O Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, né? Nós temos aí o Ministério das Cidades, Secretaria Executiva do Conselho Curador do Fundo de Garantia, a Casa Civil da Presidência, Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério da Fazenda também participa, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, a Caixa Econômica Federal e também o Banco Central do Brasil. Agora vamos ver pelo lado dos trabalhadores quem representa, quem tem a cadeira lá como conselheiro efetivo e suplente. Nós temos aí a Força Sindical, temos a CUT, temos a União dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central Geral desses Trabalhadores do Brasil, a nova Central Sindical dos Trabalhadores e os representantes dos empregadores, seriam os patrões, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Sistema Financeiro, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Confederação Nacional de Serviços, Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, Confederação Nacional do Transporte. E as atribuições que é imposta a esse Conselho Curador, que é presidida pelo ministro do MTE. Eles é que fiscalizam toda essa parte de recolhimento, que é uma das atribuições. E na tela nós vemos a vice-presidência ocupada por quem? Pelo ministro do Estado das Cidades, que exerce essa vice-presidência. Né? E para quem acha que o fundo de garantia
é somente para a sacar, né, para a compra do imóvel? Não, é também para as outras coisas. Existe a verba. É óbvio que o maior percentual desse dinheiro é para aplicar em moradia, né? Mas tem seus percentuais também que se aplica aí no saneamento ambiental, na questão da infraestrutura também, que ainda deixa muito a desejar em muitos estados e muitas cidades do nosso país, essa questão de infraestrutura e saneamento básico, né? E a Procuradoria-Geral da Fazenda, o que eles fazem? O papel deles é inscrever na dívida ativa, né? Todos os débitos com o fundo de garantia, ok? Então, eles é que fazem a inscrição na dívida ativa. Se precisar, por exemplo, uma cobrança judicial também é feita com essa base, né? A atribuição. E a Caixa Econômica Federal faz o papel de quê? Ela faz o papel de operador desses recursos, né? Ela faz o papel operador do recurso. Não é porque existe a Caixa Econômica Federal, também banco, que também faz o saque do fundo de garantia. Então ela tem que cumprir o quê? Esse normativo desse conselho curador. Ela não é um outro setor, é uma outra área da Caixa Econômica Federal, não tem nada a ver com a área bancária da Caixa Econômica Federal, que é um agente financeiro, como qualquer outro banco, Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, Banco do Brasil, okay? São agentes financeiros, né? Então vamos aqui prosseguir com o nosso slide. Quando se fala assim, utilização do fundo de garantia para a questão de moradia. Então vamos dar uma dica bem legal para vocês aí sobre essa questão. Há pessoas que não sabem e desconhecem. Sacar o fundo de garantia é somente para a compra da casa própria? Não, claro que não. E muita gente não sabe, e nós vamos inclusive tecer esse comentário no próximo programa sobre essa questão do saque do fundo de garantia, né? Para as doenças também se pode sacar fundo de garantia, uma grande maioria da população não sabe. Então, para a pessoa, eu tenho meu fundo de garantia, eu me acometi de algum tipo de doença, câncer, AIDS, uma série de doenças, né? Para o meu tratamento, eu posso sacar o fundo de garantia. Claro, porque esse dinheiro é meu, eu preciso usar ele para cuidar da minha saúde. Então, podemos usar também para a questão de doença. Não só para isso também, se a pessoa é mandada embora, se a empresa que ele trabalha fecha, ele também recebe, e por aí vai, né? Quando se falece, a família vai lá e pede o resgate desse fundo de garantia também. Mas na nossa área, quando se fala em fundo de garantia, meus colegas, como é que nós devemos definir essa questão do uso de fundo de garantia? Entre um cliente no seu escritório e pergunta aqui, diz que quer usar o fundo de garantia para a aquisição de um imóvel para a moradia dele. Então, a palavra mágica que eu costumo dizer a todos os colegas é essa palavra moradia. O fundo de garantia para a questão da habitação pode ser utilizada para as pessoas que não têm moradia. Aquele que tem moradia, ele não pode, né, usar esse benefício, né, e resgatar o fundo de garantia dele. Apenas para quem não tem moradia própria, ok? Então vamos seguir aqui. A questão do fundo de garantia, os requisitos legais. Quais são esses requisitos legais? Eu tenho meu fundo de garantia. Eu preciso ter, no mínimo, 3 anos de trabalho, independentemente se é consecutivo ou não. Então eu trabalhei numa empresa há 10 anos atrás, né, tenho um fundo de garantia, depois eu passei a ser corretor de imóveis, não tenho mais fundo de garantia, voltei a trabalhar com a carteira assinada, e eu posso usar meu fundo de garantia, claro, porque vai contar lá do início, dos 10 anos que eu já trabalhei, não é? Não é consecutivo, pode ser ou não, ok? Então o importante é quando eu optei pelo fundo de garantia, que no mínimo teria que ser há 3 anos atrás. Se eu for uma pessoa jovem, os jovenzinhos, então ele tem que estar trabalhando, ter optado pela questão do fundo de garantia no mínimo há 3 anos, ok, colega? Ó, não ter nenhum financiamento ativo a nível nacional, né? Aqui no país não pode ter nenhum financiamento ativo no sistema financeiro da habitação, porque senão não pode sacar. E vamos lembrar o colega do seguinte, não adianta querer omitir, seja bem claro para o seu cliente interessado. Não adianta omitir. Por quê? Porque existe o CADIMUT. O que é o CADIMUT? É o Cadastro Nacional de Mutuário.
E certamente o agente financeiro vai consultar esse cadastro, né? Nessa questão de omissão, ela vai ter a perna curta. Por quê? Porque o banco vai descobrir que ele tem ativo um financiamento num determinado estado aqui da nossa federação. Então não adianta. Tem, não pode, né? Não tem como esconder isso. Por quê? Porque ele vai estar inscrito lá no Cadastro Nacional, né, de Mutuário. E lembrando que tem muita gente que às vezes, graças ao bom Deus, está acabando a questão da revenda do imóvel com financiamento, aquele famoso contrato de gaveta, isso está acabando, que para nós não foi muito bom, né? Está acabando. Tem muita gente ainda no mercado que ele vendeu o imóvel, né? Fez um contrato de gaveta, passou 3, 4, 5 anos, ele esqueceu desse imóvel e ele vai querer usar o fundo de garantia dele, não vai poder. Então precisa deixar bem claro para ele, fala, você não tem mesmo, você não tinha, não vendeu, não fez nenhum contrato de gaveta, porque não vai poder sacar o fundo de garantia, né? Imagine que se nós estamos acreditando que enquadramos corretamente o nosso interessado, ele foi enquadrado certinho, né? Aí vendemos a unidade para ele, fazemos o contrato, repassamos o sinal, aí vem a bela surpresa. Aí o vendedor precisa devolver o sinal. Aí o vendedor já deu o sinal na entrada de um outro imóvel. Aí começa a enrolar tudo, né? Aí o culpado somos nós, corretor de imóveis, não é verdade? Então precisamos ser firmes nessa questão. Tem ou não tem, tá certo? Se não tiver, ótimo. Mas se tiver, nós precisamos se ligar nesta questão. Então vamos continuar aqui também. Ó. Não ser proprietário, nem promitente comprador, cessionário ou usufrutuário de imóvel residencial construído ou em construção. De maneira alguma não pode ser, ok? Quando a gente fala aqui, ó, usufrutuário, ele não é dono, tá certo? Ele tem o direito garantido de usufruir daquele bem como moradia dele, ou se ele for alugar, aquele aluguel é para ele. Só lembrando que nesse caso, existe o nuproprietário. Vou explicar melhor. Eu compro o imóvel no meu nome e eu vou colocar usufruto dos meus pais. Então, usufruto vitalício. Esse imóvel, meus pais vão morar nele até eles existirem aqui na Terra. Enquanto for vivo, eles vão usufruir desse imóvel. Então, os meus pais têm moradia. Eu tenho um imóvel no meu nome, né? Eu vou poder comprar um outro imóvel para minha moradia se eu já tenho um imóvel no meu nome. Por esta cláusula gravada na minha escritura, com usufruto dos meus pais, eu vou poder usar. Só lembrando que o nuproprietário poderá usar o fundo de garantia, sim, para comprar o imóvel dele. Por quê? Porque ele tem o nome dele, mas está gravado com a cláusula de usufruto, ok? E vamos aqui, nós temos uma pergunta aqui do nosso colega Joaquim, lá de São José dos Campos. Ele pergunta assim, em que momento posso utilizar novamente o fundo de garantia, uma vez já utilizado em um financiamento? Não existe nenhum momento. O fundo é da pessoa e a pessoa, desde que esteja enquadrado para usar o fundo de garantia, principalmente o imóvel, que não existe nenhum tipo de problema, Joaquim. O imóvel tem uma restrição. No mesmo imóvel não se pode usar menos do que 3 anos, tá certo? Não pode usar, tá ok? Nós vamos comentar muito sobre fundo de garantia, muitas dicas você vai entender e saber direitinho, viu, Joaquim? Sobre esta questão, tá ok? Então vamos aqui continuar no nosso slide. Vamos lá. Quem trabalha no município? Né? No município onde pretende comprar, em município limítrofe ou integrante da mesma região metropolitana, ou ainda, ali morar há mais de 1 ano. Olha aí que no slide está gravado em vermelho, está grifado, está na letra, a letra está na cor vermelha. E embaixo tem um lembrete, né? Muito bem. Essa questão aí, ela teve uma pequena alteração, meus colegas. Que tipo de alteração? A pessoa que não tem nenhum imóvel no nome dela, quando a gente fala assim, ó, ali morar há mais de 1 ano, o que seria? Comprovação de residência, não é?
Comprovar residência através do quê? De uma conta de luz, de uma conta de telefone, a fatura do seu cartão de crédito. É a maneira de comprovar a sua residência. Se a pessoa não tem nenhum imóvel, então não há necessidade de comprovar esses 12 meses. Se vocês assistirem, o Cresce Esclarece, quando se falou do correspondente, falou do sistema financeiro da habitação, nós temos aqui o doutor Mauro Rocha, que é do Jurídico da Caixa, ele foi bem claro sobre essa questão, ok? Então, pode ser usado sem problema nenhum. E nós temos aqui também o Eduardo Ruzelli Martins, da cidade de Jundiaí. Ele pergunta aqui, ó, proprietário de uma casa, né? Proprietário de uma casa em uma cidade pode utilizar recursos do FGTS para adquirir um apartamento em uma cidade próxima, uma cidade vizinha próxima, respeitando os limites monetários de utilização, o que regulamenta essa utilização? Não, é o que nós acabamos de falar. Se a pessoa tem uma moradia, ela está impedida de utilizar o fundo de garantia para aquisição de outro imóvel, ok? Então vamos continuar aqui nos nossos slides aqui. Vamos lá. Modalidades. Fundo de garantia pode ser utilizado nas seguintes operações. Na questão de moradia, né? Não estamos falando de doença, não, só nós estamos falando sobre moradia. Para a compra de imóvel residencial concluído ou em construção, para amortização, liquidação do saldo devedor, ok? Do saldo devedor e também do consórcio. Ali o SECONS é consórcio, ok? Amortização, liquidação também desses programas habitacionais, quando é feito através do governo federal, estadual e municipal também, sem nenhum tipo de problema. Para abater nas prestações, nós vamos depois mastigar melhor essa questão dos percentuais, para abater nas prestações também, inclusive do próprio consórcio, né? Pagamento ou parte da prestação também daqueles imóveis que são do programa de moradia do governo federal, estadual e municipal, para aquisição e amortização também dos saldos devedores, não é isso? De prestação de financiamento daquelas edificações feitas com recursos do FAR. O que é o FAR? O FAR é Fundo de Arrendamento Residencial, né, para trabalhador adquirindo unidade residencial no PAR. No PAR, que a Caixa faz muito PAR. O que é o PAR? Programa de Arrendamento Residencial. Então, para quem também está no PAR, pode-se usar o fundo de garantia também sem problema nenhum para abater as suas prestações, ok? Então vamos continuar aqui. A utilização do fundo de garantia de um trabalhador se ele não está podendo comparecer, por exemplo, para fazer esta movimentação, através então de uma procuração. Ele pode dar procuração para alguém. Claro que ele pode dar uma procuração para alguém, para terceiro, sem nenhum tipo de problema. Pode ser a procuração pública ou também, olha lá que muita gente não sabe, hein? A procuração particular. Só que quando esta procuração particular tem que ser com a firma reconhecida também lá em cartório. Tá certo, minha gente? Então vamos lá. Essa questão da utilização por cônjuges, né? Cônjuge querendo utilizar. Então vamos dar aqui um exemplo, por exemplo. Eu estou casado, tenho um imóvel, tá eu e a minha esposa, de repente, normalmente é o homem que sai fora, né, de casa, mas eu quero comprar a parte dela, eu posso usar o meu fundo, não posso? Como é que fica toda essa situação? Vai depender muito dessa questão, minha gente, da questão do casamento, como foi feito esse casamento, né? Para a gente melhor entender, basta estar aí na tela aí, basta consultar o Código Civil Brasileiro, daí dá uma olhada nessa questão de regime de bens entre os cônjuges. Então vamos lá. União estável. Às vezes a pessoa pergunta, mas nós não somos casados. Não há problema nenhum, né? Trabalhador que vive numa condição, vamos lá, de união estável. Antigamente falava companheiro, né? De companheirismo, né? Hoje é
ficou, hoje ficaram e está tudo bem. Pode ser, claro que os dois podem usar, sem nenhum tipo de problema, ok? E ele, inclusive, vai ser respeitado, né, como qualquer casal normal, sem nenhum tipo de problema, tá certo? Agora, basta fazer o quê? Basta assinar um documento, né, sob as penas da lei, declarando essa convivência estável deles, tá certo? E esta convivência esclarece que é o regime adotado normalmente é o regime da comunhão parcial de bens. Então eles vão optar por isso, por exemplo. Aí eles vão declarar que vivem juntos, numa união estável, mas por separação total de bens, aí já começa a complicar um pouquinho. Precisa me entender um pouquinho dessa questão aí de casamento, de opção também, tá certo? Então, vamos lá. Como diz ali, ó, no caso da adoção do regime de separação de bens, comunhão universal de bens, né, que foi até 1977, que é a Lei 6.515, tá certo? Quando se fala dele, da participação final nos aquestos, o que seria a questão de nos aquestos? Né? Tudo aquilo que foi adquirido com o esforço desse casal, né? Então, tudo aquilo que foi adquirido com o esforço desse casal, ok? Então, se for diferente, tem uma escritura pública declaratória de um estável lavrado em cartório de notas, nesse tipo de regime, ok? E a gente vê aqui também, o fundo de garantia só está depositado numa conta lá onde o empregador deposita? Existe também, não sei se ainda continua, mas tem a aplicação do fundo de garantia, às vezes, com grandes incentivos para a pessoa pegar o fundo de garantia e comprar papéis, né? Então, por exemplo, aí, ó, fundos de mútuos de privatização. Qual a vantagem de aplicar, por exemplo, nesse fundo de mútuo de privatização? Normalmente, para usar o fundo de garantia, meus colegas, é sempre dentro do sistema financeiro da habitação, tá certo? Sempre dentro do sistema financeiro da habitação. E nós vamos comentar aquele famoso até R$500 mil por enquanto, né? Se o Conselho Curador resolver aumentar isso para 600, 700 mil, melhor ainda, porque o jeito que está aumentando o imóvel, daqui a pouco, né, não dá. 2/4 já está chegando, né, a quase isso, já tem até mais do que isso. Mas vamos falar da questão média, né? A questão média, não é a questão a questão média chegando nisso, então precisamos já começar a gritar aí com o Conselho Curador, né, para poder melhorar essa questão e aumentar, porque senão ninguém consegue sacar o fundo de garantia. É sempre dentro das normas do sistema financeiro da habitação, do SFH, com imóvel avaliado até R$500 mil, mas vamos comentar isso mais para frente, com mais calma, com mais detalhe, para que você, colega, possa entender bem esta questão, né? Agora vamos ver aqui. Nós temos aqui a Mercedes Talarico de Sumaré. Quem tem um terreno, olha, quem tem um terreno sem construção, pode usar o FGTS para comprar um imóvel pronto? Vamos lá, Talarico. Nós falamos lá, né? Palavra mágica qual é? Moradia, ok? Então eu pergunto para você e você vai ter a sua própria resposta. Terreno é moradia? Não, né? Vamos dizer que terreno, o que é? Terreno é solo, né? Para as construtoras, eu costumo dizer que terreno é a matéria-prima deles, né? Não é verdade? Eles têm que ter a matéria-prima para poder o quê? Assentar todos os materiais, né? Aqui no Brasil ainda é de uma maneira assim, bem manual, né? E para fazer a casa, para fazer o apartamento, para fazer o prédio comercial, por aí vai, ok? Então, terreno não é moradia. Se nesse terreno não tem nenhum tipo de construção, não é moradia, tá certo? Então, é para quem não tem moradia. Proprietário de um terreno, ele tem um terreno, ele pode morar no terreno só se ele construir, tá certo? Então, ele não pode, não é impeditivo para ele usar o fundo de garantia dele, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nós temos sim uma outra pergunta aqui do Humberto Andrade. Isso aqui é o meu amigo Humberto Andrade, lá de Indaiatuba. Abraço forte para você, Humberto. Tem um imóvel quitado. Humberto está fazendo uma pergunta aqui, mas ele é um bom conhecedor do sistema financeiro de habitação e do fundo de garantia, né? Mas ele mandou aqui uma questão aqui. Tem um imóvel quitado em outra
cidade, né? Porém, na cidade onde resido hoje, posso fazer o financiamento do imóvel utilizando o fundo de garantia? Olha, nessa questão, não. Ele tem moradia. Mas existem as exceções, viu, Humberto? Nós vamos falar mais na frente, mas eu só vou dar uma dica. Por exemplo, eu moro em Santos, tenho imóvel em Santos. Eu trabalho numa empresa em Santos, que ela tem uma filial lá em Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José do Rio Preto. Eu vou lá para a filial, eles me transferiram para lá. Mas eu tenho imóvel em Santos quitado. Eu tenho a minha moradia. Aí a empresa me transferiu lá para outra região. Vamos chamar aí, Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto eu não tenho moradia, correto? Por quê? Porque o patrão disse, olha, daqui para frente você vai trabalhar para a nossa empresa, mas lá na cidade de Ribeirão Preto. Muito bem, vamos embora para lá. Né? Eu vou chegar lá, eu vou alugar um apartamento. Então, lá em Ribeirão Preto, eu não tenho imóvel, tenho imóvel quitado em Santos, tem essa condição da excepcionalidade, que nós vamos comentar muito sobre a questão da excepcionalidade, da utilização do fundo de garantia. Então, como foi por força do empregador que me transferiu lá para Ribeirão Preto, através de uma declaração da empresa, que vou ter, inclusive, ter o registro na minha carteira, que eu fui transferido para Ribeirão Preto, então eu estaria de impeditivo, estaria numa condição, né, boa para mim poder sacar o meu fundo de garantia para comprar um imóvel lá na cidade de Ribeirão Preto, sem nenhum tipo de problema, ok? Não há nenhum tipo de problema. Então, tem essa questão das excepcionalidades, que nós vamos comentar mais mastigadinho nos próximos programas, né? Para que todos possam entender bem essa questão. Agora não chegou nem mais uma pergunta, então vamos continuar aqui com nossos slides. Então vamos lá. Essa questão dos fundos mútuos de privatização, ela é um pouco interessante pelo seguinte, você olha, pode olhar lá na última linha, você vai estar escrito aqui, na última e na penúltima linha, né? Sem financiamento ou com financiamento concedido dentro, né, ou fora do sistema financeiro da habitação. Dentro ou fora do sistema, né, financeiro da habitação. Continuando no slide, vem aí. Ó. Então você vai usar. Só que é o seguinte, você não vai poder abater nas prestações. Para abater nas prestações, para fazer aquelas quitações parciais, quitação total, nós só vamos poder se estiver dentro do sistema financeiro da habitação. Quando lá na última linha desse slide mostra lá programas de autofinanciamento, normalmente o que seria isso? Autofinanciamento. Então eu tenho um terreno, Gilberto Iog tem um terreno, né? Aí eu quero construir um imóvel, vou fazer uma construção assim, tipo mutirão. Né? Eu quero usar meu fundo de garantia para mim poder construir minha casa. Eu posso? Eu não posso. Eu não posso de jeito nenhum. Só nessa questão, quando se fala ali, autofinanciamento. Tem que ser através de uma cooperativa, né? Através de uma empresa, do qual eu tenho que provar toda essa questão através do quê? Do cronograma físico-financeiro. Por quê? Porque o fundo também não é livre. Toma o teu fundo de garantia para você e faça a sua casa. De repente eu não faço a minha casa, põe o fundo de garantia no bolso e vou fazer outra coisa, né? Eu vou trocar de carro, não pode. Então existe sempre. Quando se fala em dinheiro, não é isso, liberado fundo de garantia, ou até essa questão de dinheiro, quando é liberado de banco para construção, tudo tem que obedecer o quê? Tudo tem que obedecer um cronograma, aquele cronograma que nós falamos. Cronograma, né? Físico e financeiro da obra. E dentro desse cronograma, estou até enrolando a língua, hein? Cronograma, existe o quê? Existe uma fiscalização, existe uma medição, se fala, né? Fazer medição daquela obra para poder liberar o dinheiro, seja ela do recurso até para a construtora, não é isso? Através de planos empresários, né? Plano empresário, que hoje não tem mais o RECão, plano empresário. Então existe a medição, porque ela é liberada parceladamente, não é dado o dinheiro todinho na mão da pessoa para ele construir, não é? Porque senão a pessoa gasta dinheiro em outras coisas e acaba não construindo, fica lá o prédio parado, aí quem financiou é que fica com o pepino na mão, e o banco não gosta disso. O banco não gosta de maneira nenhuma. Né? Até para questão de financiamento, um mutuário vai, compra um imóvel, se torna um mutuário, o banco quer o quê? Quer que ele pague a prestação em dia.
Assim como ele faz um plano empresário, ele quer se liberar em dia e que a quitação seja feita corretamente sem nenhum tipo de problema. Ele jamais quer ficar com aquele abacaxi do prédio que parou e todo mundo vai reclamar lá, porque tem a placa do banco, vai reclamar do banco, o banco tem que se virar, arrumar outra construtora para poder terminar aquilo, não é? Então ninguém gosta. Então existe essa medição. Vai lá o engenheiro fazer a medição se aquele empresário, aquele construtor, ele cumpriu a meta da construção, se ele fez até aquilo que ele tinha que fazer. Porque se ele não fez, o engenheiro diz que não foi feito, então eles seguram a verba do mês seguinte para liberar, tá certo? Ele segura, não é assim, libera aleatoriamente, ok? Então, essa questão de sacar fundo de garantia, ela é um pouco mais complicada do que um simples financiamento, né? Muitas vezes, nós reclamamos de um agente financeiro quando demora um pouquinho para quê? Para assinar o contrato, né? E muitos colegas, às vezes, colocam um prazo meio curto no contrato, dizendo que o financiamento, fundo de garantia vai sair em 30 dias, 40 dias, 45 dias, né? E se não sai, como é que fica? Aí consta lá no contrato, tem uma cláusula que tem uma multa, né, para o comprador. Então é complicado isso aí. Então é bom a gente jogar um prazo coerente, um prazo que a gente sabe que vai dar, né? E se a gente enquadrou direitinho o comprador, enquadrou direitinho o vendedor, enquadrou direitinho o imóvel, então a gente sabe que não vai ter nenhum tipo de problema, tá certo? Se a gente não sabe, pode vir um tipo de problema, pode vir exigência aí como o processo começa a atrasar. Aí a gente reclama, mas às vezes é a própria culpa nossa. Por quê? Porque nós não fizemos o enquadramento correto, nós fizemos o enquadramento correto dessa questão, ok, gente?